Número 12, com o título Imersos no Espírito nos últimos dias. Essa passagem usada aqui nesta aula, em Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao 12, é muito usado pelos pregadores, porque nos mostra aqui a ação do Espírito Santo também nos últimos dias da igreja, e também tem aqui um sentido escatológico, qual nós vamos estar aprendendo. O textual se encontra em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, nós vamos estar falando aqui, e lembrando, né, que Ezequiel, ele falou de muitas coisas no sentido escatológico. Então, nós vamos ver ali em Ezequiel, como também nós temos o profeta Daniel, e o livro de Daniel nós falamos que é o Apocalipse do Velho Testamento. Também Ezequiel também tem muitas passagens aqui que são no sentido escatológico. Ezequiel capítulo 47, a nossa leitura bíblica em classes, encontra-se no versículo do número 1 até o versículo de número 12. E a introdução está dizendo: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. A primeira parte, versículos 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, nos versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então tem a implicação aqui pneumatológica e a aplicação aqui do Espírito Santo. Na parte 1 aqui, vamos para a parte 1. Vamos para a parte 1 desta lição. Aqui na parte 1, é, título sobre o aspecto escatológico. No item 1, o nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal. Então, as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa que diz aqui é uma referência ao tempo da visão do profeta. Então, o profeta, ele tem uma visão e ele está vendo, nós falamos em aulas anteriores, que a visão que ele tem, o templo ao qual ele vê, então será o templo do milênio. Nós vamos ver que houve o templo de Salomão, houve o templo ali da época de Herodes, e o terceiro templo, o qual Israel precisa construir. Eles já voltaram a ser nação em 1948, agora eles precisam construir esse templo. Mas veja bem, há ali uma grande problemática, porque aonde vai se construir esse templo, precisa se construir esse templo, tem uma mesquita islâmica lá neste momento. Então vai ter que ser feito um grande acordo político. Então, quando Ezequiel fala aqui deste templo, nós entendemos que este templo, que seja agora o terceiro templo que será construído, ele será para a era milenial, viu? Então, sugere um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, né, os dois templos de Salomão e de Herodes, eram literais, então não faz sentido que este templo aqui seja uma mera visão idealista. Então é uma visão literal mesmo. Então, de igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. É assim que nós entendemos esta passagem, viu? Do profeta Ezequiel. No item 2 aqui, o guia celestial. Então Ezequiel vê ali um personagem que aparece desde o início da visão no novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Então este homem, né, ele fica ali, ele faz uma medição, diz assim, ó, continua como Cicerone nesse passeio. Então ele continua ali ao lado de Ezequiel como um guia
como se fosse um guia turístico. Então ele continua acompanhando Ezequiel, ele continua ali guiando Ezequiel, né? Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Então, no período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada, e isso revela o caráter escatológico da visão, que será este templo construído, né? Nós imaginamos que ele será começado a construir nessa era nossa ainda, mas que ele ficará ali para a dispensação do milênio. No item 3 aqui, os novos frutos. No item 3, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica, que tem paralelo com o livro de Apocalipse, no capítulo 22. Então, a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto de se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio e do apóstolo João, ao mundo vindouro, à eternidade. Então, veja bem, mas esses ambos os textos são literais. Então, no novo céu e na nova terra não existe mar. Então, o milênio é distinto do mundo vindouro. Então, nós entendemos o que? Nós entendemos que João, lá no Apocalipse, ele está falando de um mundo vindouro. Ele está falando lá na eternidade, onde ele diz assim, ali começa no capítulo 21, né? Ele falando sobre o novo céu e nova terra, onde o mar já não existe mais. Ele diz, isso que viu o novo céu e nova terra. Então, quando o apóstolo João fala do novo céu e nova terra, nós entendemos que Ezequiel está falando do período milenial, que virá logo após o período da graça. Nós estamos vivendo o período do Espírito Santo, nós estamos vivendo o período da graça, né, do Espírito Santo, e assim que Jesus arrebatar a igreja, o mundo passará para a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus Cristo vem visivelmente com seus santos e anjos, Apocalipse 19, socorre Israel na batalha do Magedon e estabelece aqui na terra o seu milênio. Então é assim, desta forma é que nós entendemos, né? E isso está de acordo com a nossa confissão de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que você pode também, né, achar e dar uma lida. É muito bom para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando aí nos nossos estudos. Parte 2 aqui do nosso estudo sobre a implicação pneumatológica. Então vamos lá, no item 1, as águas. Sabemos então que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento, né? Assim? Então olha só, o ser celestial, aqui está contando, ó, no item 1, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, né, aproximadamente aí 500 metros, então ele faz ele caminhar 500 metros e eles assim, ó, as águas me davam pelos tornozelos. Aí este guia faz ele caminhar mais 500 metros adiante, né? E ele diz assim, as águas me davam nos joelhos, aos joelhos. E depois de caminhar mais 500 metros, elas já estavam nos seus lombos. E 500 metros além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar. Olha que interessante. Então, aqui está falando do quê? Do Espírito Santo, como ele vem aumentando. Olha só, primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e agora só se poderia passar a nado. Então, nós vamos ver que desde o princípio que Deus fez os céus e a terra, desde o princípio que Deus criou o homem, lá no Éden, Deus falava pessoalmente com o homem. Quando o homem cai, agora em pecado, o pecado entra, Deus então começa um processo com o homem de novamente chegar-se até o homem, e isso vem através dos tempos até que chega ao Senhor Jesus Cristo e vem pessoalmente o nosso Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo encarnou-se, tornou-se carne, nasceu de uma jovem chamada Maria, e através do seu sacrifício, agora o próprio Deus vem na terra salvar o homem, e lá em Isaías diz, Emanuel, Deus conosco. Então o nosso Deus ele é transcendente, está nos altos céus, mas ele também é imanente, está conosco. E Jesus Cristo, né, através do seu sacrifício, então ele ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias pregando na terra ressurreto, depois ele é assunto ao céu, 10 dias depois ele envia o Espírito Santo numa festividade de Pentecoste, que seria da Páscoa até 50 dias depois. Então Jesus ressuscita na Páscoa, 40 dias prega, é assunto ao céu, 10 dias depois, 40 com 10 dá 50, é a festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa,
vem o Espírito Santo, inaugura a igreja, e o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o simbolismo dessa passagem de Ezequiel, ou seja, o Espírito Santo agora está em abundância nessa terra, e nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo para entendermos a santa palavra do nosso Deus e podermos também abençoar as pessoas. Veja bem, ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência de imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Então tem implicações teológicas profundas. É Deus revelando, Deus mostrando, né, o seu querer, a sua bondade, a sua misericórdia para com as nossas vidas. No item 2 aqui agora da segunda parte, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Então o próprio Jesus, né, referiu-se ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no seu discurso. Então no seu discurso, então, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa isso então bem claro. Ele diz assim, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito. Então ele falou isso do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós entendemos que depois que ele ressuscita dos mortos, né, glorificado, ele ainda prega 40 dias, depois ele assunta ao céu e diz: vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Então ele deixa isso bem claro. Então 10 dias depois vem o Espírito Santo e inaugura a igreja. Aleluia! A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Ele falou isso para a mulher samaritana, né? Olha que coisa maravilhosa, lá em João 4. No item 3 aqui agora, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, é uma pessoa. Então, como pode ser uma pessoa, né, e os crentes serem cheios do Espírito Santo? O que significa isso? Porque lá em Atos 2:4 está escrito: todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o que isso significa? Significa estar nos domínios do Espírito Santo, ou seja, significa ser comandado, dominado pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele precisa estar abundante na nossa vida. E é através do quê? É através da oração, é através da leitura da Bíblia, através da nossa vigilância. O Espírito Santo está dentro de nós e precisa verdadeiramente ser o nosso guia. Amém? Parte 3 aqui, última da lição, sobre o contexto geológico agora do Vale do Mar Morto, viu? É muito interessante essa região e é muito interessante essa profecia, né? Porque eu vou comentar com vocês que as pessoas que estão ali estudando este vale do Mar Morto ali, eles já estão impressionados com algo que já está acontecendo. Ali no Vale do Mar Morto, ali ao lado do Mar Morto, está acontecendo o seguinte: como o Rio Jordão ele é usado muito para agricultura, então está indo menos água ali para o Mar Morto e ele está diminuindo o seu volume. Então está acontecendo que está tendo ali, criando ali algumas crateras, né? Essas crateras é chamado de bolanes. E o que está acontecendo? Acontece que águas subterrâneas vindo ali através das montanhas, elas estão passando por esses bolsões de água e ali naqueles bolsões já está se encontrando vida. Então ali foi uma pessoa fazer um estudo ali, viu aqueles peixinhos, ficaram maravilhados e se lembraram que da profecia de Ezequiel, que vai se cumprir o seu fiel cumprimento, né? Vai ser ali
no milênio, onde vai ter muita vida ali e vai ter árvores frutíferas aqui naquele redor. Olha só como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso, né? E como que Deus já dá assim, né? Já dá ali, vamos dizer assim, alguns sinais das suas bênçãos, das suas maravilhas, viu? No item 1 aqui da parte 3, a abundância de árvores. O Arabá, em hebraico, né? Ravá literalmente significa árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galiléia até o norte de Israel e vai até o Golfo de Acabá, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Deuteronômio 1:1 diz assim, ó, diante de Sufi. Nessa região se localiza o Mar Morto também. O Mar Morto, o nome dele ali é Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, né, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma. Então ali ficou estéril, toda aquela região ali ficou estéril. E mais para frente aqui o autor também está dando aqui, logo já no próximo item, de dizendo que o mar normal, né, todo o oceano, ele tem 3% de sal, né? A água dele é salina, sais minerais de 3%. No Mar Morto é 30%. A pessoa nem consegue afundar. As pessoas que não conseguem nadar, quando vai ali, essas águas também são terapêuticas, né? Desde Herodes já sabia disso, o próprio Herodes já usava, né, nesse sentido. Olha que coisa interessante, né? O que é a Bíblia Sagrada e o que é estudar a Bíblia Sagrada, viu? No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores. Isso será o quê? Isso será no milênio. Nós entendemos que esse quadro profético virá no milênio. Está próximo, viu, de se cumprir. No item 2 aqui, o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, né? O chamado também Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar da Arabá. Então tem esses vários nomes. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. Aqui ele está dizendo 396 metros e alguns estudiosos vão falar 430 metros abaixo do nível do mar. Que fica o Mar Morto. Então, o nível do mar, ele é dado, né, como uma referência. O nível do mar é referência zero. Então, quando você está num lugar muito alto, uma montanha muito alta, vai dizer que você está, por exemplo, a 200 metros acima do mar, a 300 metros acima do mar e assim por diante. Então, o mar, os oceanos é o limite. Agora, o Mar Morto, ele fica abaixo desse limite. Então, ele fica aqui o autor falando 396 metros, alguns estudiosos 430 metros. Então, a região muito baixa, né? É a mais profunda do planeta, abaixo do nível do mar e alimentado pelas águas do Jordão e de poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural, então as suas águas são eliminadas por meio da evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos fluindo através de solos, aquele solo é muito salitrosos, né? Alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é 3%. Então ali tem tantos sais minerais que quando a pessoa vai entrar nessas águas, ela não vai se afogar, não vai afundar. Por quê? Porque tem tanto mineral ali, é tanto sal que a pessoa consegue então flutuar. Olha que interessante, viu? No item 3 aqui, a vida no Mar Morto. A chegada de águas vivificadoras que está profetizado, né? Do templo, vindo do templo, revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Então ali vai ter uma grande vida ali, vai ter muita vida. Essa é a profecia. E de onde vai vir essa água? Diz que vem do próprio templo ali em Jerusalém. E uma coisa interessante é que hoje, nesse exato momento, já está vindo rios subterrâneos com água doce ali, e esses bolsões, né, já está tendo alguns peixes. Então significa o quê? Que essas águas podem vir. Que nós entendemos que quando Jesus desce visivelmente sobre a Monte das Oliveiras, haverá ali um grande terremoto ali, porque ele vai pisar os pés ali. Então nós entendemos que nesse exato momento pode-se abrir rios a terra pode se abrir ali e formar rios que vá levar, né, essa água doce ao Mar Morto e vai levar vidas. Então também há esse entendimento, viu? Por isso que é muito bom estar sempre estudando e sempre entendendo, né? Procurando entender a palavra do Senhor. No item 4 aqui, sobre os charcos lamaceiros com sal,
que não serão restaurados. Então o mar ali será restaurado, em volta dele muitas árvores frutíferas, mas a Bíblia fala ali que vai ter alguns charcos de lamaceiros, né, que vão permanecer ali com sal. Então há algumas, muitas controvérsias sobre esse trecho, né, da palavra. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. Então nós temos que entender o seguinte: a descrição do milênio, olha só, a descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Então, o milênio nós entendemos que o pecado será em escala menor, mas vai haver, porque nós entendemos que no começo do milênio, no final da grande tribulação, o próprio Satanás será preso por 1000 anos. Então a Bíblia diz: Satanás será preso por 1000 anos, ou seja, nesses 1000 anos que Jesus reina na terra, não haverá influência do diabo. Então vai ter uma grande diminuição do pecado, mas ainda continua o pecado. Por quê? Porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador, né? Porque muitas vezes nós podemos culpar o diabo por tudo. Porque nós pecamos por causa do inimigo. Não, nós pecamos também porque quando entrou o pecado no mundo, então nós nos tornamos agora pecadores. Nós precisamos vencer isso aí e podemos vencer apenas através do sangue de Jesus. Então no milênio haverá uma redução do pecado, né, e da morte também. Nos dá a entender que as pessoas que morrerem com menos de 100 anos, alguém vai dizer: ei, coitado, aquele lá estava em pecado ou cometeu algum pecado. Por quê? As pessoas vão viver muitos e muitos anos e nós estamos já caminhando para isso. Você vê que hoje em dia as pessoas já vivem mais tempo, né? Então nós já estamos caminhando, nós entendemos que estamos aproximando dessa era que será o milênio. Mas há quem afirme também que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, tá certo? Mas não há esses pontos de vista aí, e que cada um tem o seu ponto de vista desses charcos lamaceiros, né? Mas são coisas que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. Então há coisas que não diferem na salvação, viu? Mas cada um tem uma ideia, você coloca esse ponto de vista, né? E estuda sempre com muita serenidade. Conclusão: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do seu trono de Deus, né? Do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo, o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, né? Lá no princípio. Então o relato da criação do rio da vida no mundo vindouro e o rio da visão de Ezequiel fica entre eles. Então nós vamos ver quando Jesus cria, ali os céus e a terra, né? Então nós vamos ver ali que quando coloca ali no Éden o Adão, nós vamos ver que há o rio ali. Há o rio. Então nós vamos ver aqui, olha só como é que é significativo. Então nós temos o rio no Éden, agora nós teremos esse rio que flui ali levando vida ao Mar Morto, e não é só vida ao Mar Morto. Então é no milênio aqui, esse rio vai significar o quê? A presença de Deus estando aqui na terra, governando Jerusalém, né? E trazendo vida para as nações. E agora nós temos também o relato desse rio que emana do trono de Deus, lá no novo céu e nova terra na eternidade. Amém? Então, vamos aqui para as nossas perguntas. Primeira pergunta: onde nasce o rio das águas vivificadoras? E o rio flui de debaixo do umbral do templo. E isso aqui de Ezequiel é em Jerusalém, viu? Mas no novo céu e nova terra é do próprio trono de Deus. No item 2 aqui: por que o Cicerone celestial contornou o novo templo com Ezequiel? Ou seja, o guia celestial contornou o novo templo com Ezequiel? Porque a porta oriental estava fechada. Diz assim, ó: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. No item 3, pergunta 3, né? O que significa imersos nas águas e cheios do Espírito Santo? Significa o quê? Isso indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, ou seja, está dominado do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Pergunta 4, o que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril? Resultado das bênçãos de Deus, né? Dessas águas vivificadoras, águas sanadoras. Pergunta 5, o que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? Então, a chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. O resultado é grande multiplicidade de peixe, como no Mar Mediterrâneo, que é chamado, né, o Mar Grande. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aula.